A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 1 para frente. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Então, é muito perigoso quando a gente duvida, do Senhor. A gente deve pedir a Deus, para Deus nos livrar de tal pecado, porque pode nos levar à morte, podemos perecer por causa disso. Às vezes, diante de situações que são repetidas na nossa vida, a gente às vezes tende a questionar e às vezes chegar em pensamentos que ofendem a santidade de Deus, E esse homem, quando ele falou isso, ele ofendeu o Senhor. E isso foi morte para a vida dele. E é um pecado que, se a gente não vigiar, a gente pode também cometer. Porque tem coisas que oramos e já acontece. Tem coisas que leva tempo. E esse tempo nós passamos por processos. E esses processos, muitas vezes, faz a gente duvidar das coisas. E mesmo que a gente não duvide de Deus, do poder de Deus, mas se a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, nós estamos caminhando para cometer o erro que esse homem cometeu, Aqui é aquela passagem, eu até já tenho um vídeo sobre esse assunto, que se você continuar lendo essa palavra, vai mostrar aqui a respeito dos 4 leprosos que estavam à entrada da porta e trouxeram a notícia, que havia ali a provisão, os inimigos tiveram ali um medo, Deus provocou uma situação ali, e eles tiveram medo e, no caso, teve essa provisão que Deus falou para Eliseu que ia ter, E esses leprosos, eles foram os que trouxeram as boas novas, as boas notícias, para o povo ali. Mas Deus tinha usado já a vida de Eliseu para avisar. E esse homem que era alguém aqui, era um dos capitães aqui do rei, ele duvidou disso, A conversa dele aqui foi, Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Então, ele duvidou, Se Deus está falando, Deus está falando, Nós não temos que duvidar. E é isso que às vezes o diabo tenta roubar da gente, a nossa fé, colocar dúvida no nosso coração. E se nós não estivermos firmados na palavra, na rocha que é Jesus, nós caímos nesse pecado, Porque quando a palavra do Senhor diz ali, tem tantas promessas, As promessas de Deus é para quem crê, Então, se a gente crê, a gente vê a glória de Deus, Mas quando a gente duvida, a gente perde. E a gente ainda peca contra Deus e ainda podemos perecer, morrer, fisicamente, espiritualmente. Então, nós temos que pedir a Deus para não cairmos nessa tentação e não pecarmos também com a nossa boca. Muitas vezes vem pensamentos ruins, de dúvida, de medo, Nós somos humanos e aí a gente acaba pronunciando a palavra e ali a gente vai estar em pecado, As circunstâncias da vida, elas
dependendo do que acontece, qualquer um de nós está sujeito a pecar em palavras, em ações e em pensamento. Por isso que nós devemos sempre estar vigiando, orando, não baixar nossa guarda para não sermos enganados pelo diabo, não cairmos na tentação. Não devemos nos descuidar, né? Porque nós não estamos imunes às tentações e às maldades do diabo, né? Às astutas ciladas dele. Então a gente tem que estar sempre atento, né? E sempre nos lembrando, né, da palavra do Senhor, para que a gente possa se manter fora das tentações, né? E ainda que elas venham, a gente ter o poder ali no nome de Jesus de resistir o diabo para que ele possa fugir de nós, né? Então aqui, quando esse homem duvidou, ele já decretou ali a morte dele, né? E esses leprosos que eram os improváveis, né? Eles que trouxeram as boas notícias. Eles não podiam nem sequer entrar ali, né? Diante da situação que eles estavam, né? Mas ali a palavra de Deus mostra que eles chamaram os porteiros. Aqui no 7:11 fala que eles chamaram os porteiros e estes o anunciaram dentro da casa do rei, né? Então é isso que Deus faz. Em Isaías 43:13, o Senhor reforça isso para nós, né? Ele fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, o Senhor, quando Ele quer operar, ninguém pode impedir, né? E também o Senhor fala em outra passagem, ali quando Abraão foi visitado por aqueles 3 homens de Deus, anjo, né? O anjo do Senhor ali, que falaram que Sara ia ter um filho, né? Ali na sua velhice, tanto dela como de Abraão. A palavra de Deus mostra que ela deu risada atrás das cortinas e Deus perguntou para Abraão por que a mulher dele estava rindo, né? E ali a palavra do Senhor mostra que não tem nada impossível para o Senhor, né? Então, só que ali Sara não foi destruída, não morreu, né? A misericórdia de Deus prevaleceu sobre a vida dela, porque havia ali promessa, e Deus também conhece a intenção do nosso coração, né? E a gente não sabe exatamente o que o sorriso dela quis dizer, né? Mas Deus poupou ali a vida dela, teve misericórdia dela, e o que Deus falou se cumpriu, né? E a palavra do Senhor nos dá a garantia que não existe nada difícil para o Senhor, né? Assim também como quando Jesus ressuscita Lázaro, ele também afirma isso, né? E se crermos, nós veremos a glória de Deus, né? Então é isso, meu irmão, minha irmã, que nós devemos fazer. Nós devemos fugir da aparência do mal. E uma das formas de fugir da aparência do mal é tirar todas as dúvidas do nosso coração e crer, né? No homem nós não podemos confiar, porque a própria palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no outro. O homem fala um negócio hoje, amanhã fala outro. Por mais santo que ele seja, ele volta atrás, né? Existem até pessoas que se acham justas e perfeitas e podem até ser pessoas corretas e ter boas intenções e dentro daquilo que é humano agir com honestidade, mas nenhum de nós é confiável. A própria palavra diz: maldito o homem que confia no outro. Então, porque nós somos pessoas que hoje falam uma coisa, amanhã pode mudar de ideia, falar outra, né? Agora Deus não. Deus, ele é sempre a mesma pessoa
a palavra dele não muda, e o que faz o Senhor mudar é um coração quebrantado, né? Arrependido. Aí Deus, de repente, ele ia ali destruir uma pessoa por causa da iniquidade, mas que não é a vontade dele. E aí ele escuta ali uma oração de arrependimento, de quebrantamento. Aí o coração do Senhor volta atrás, porque ele é bom o tempo todo, faz o bem a todos o tempo todo e é misericordioso. E se não fosse essa misericórdia na nossa vida, toda a terra, todos os homens da terra já teriam sido consumidos. Porque a palavra de Deus diz que ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Por isso que Jesus Cristo veio, porque Jesus veio do céu perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, né? Então Jesus ele veio porque não tinha um homem sequer justo na terra. E olha que teve homens que viu Deus, andou com Deus, tinha coração segundo de Deus, ouvia Deus, enfim, era outro nível, né? E mesmo assim a palavra de Deus fala que eles não eram justos, né? Não tinha essa justiça para aguentar o que Jesus Cristo aguentou, né? E não tinha essa justiça para passar pelo que Jesus passou. Só Jesus Cristo que podia tirar o pecado do mundo, porque Jesus era e é o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Amém, meu irmão, minha irmã? Então que eu e você, a gente possa ter no nosso coração esse temor, né? E quando vier essa tentação da dúvida, do medo, lançarmos fora no nome de Jesus, resistir essa tentação e acreditar. A palavra do Senhor diz para nós que ali em Josué 24:15, o Josué tomou uma decisão de servir a Deus, né? Se o povo quisesse servir outros deuses, que servisse, mas ele e a casa dele serviria ao Senhor. Foi uma decisão de Josué. Mas lá em Atos 16:31, Paulo e Silas, ele fala lá para o carcereiro que se aquele homem crer, a casa dele será salva, né? A família dele será salva. Então, quando essas duas promessas, se eu crer, eu vou ver a salvação da minha casa, da minha família, ela casa com essa decisão que eu tomo de servir ao Senhor. Quando eu tomo essa decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, ainda que tenha pessoas dentro da nossa casa que estão ali desprezando, rejeitando, sem entendimento, coração duro, a palavra do Senhor diz que o Senhor quebra o coração de carne, né? E Ele tira aquele coração de carne e tira aquele coração de pedra, né? Quebra o coração de pedra, tira o coração de pedra e coloca ali um coração de carne, né? Eu falei o contrário, mas é o coração de pedra que é tirado e é colocado ali um coração de carne sensível à palavra do Senhor, né? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente possa acreditar nisso. Ainda que olhemos para as circunstâncias e parece tão difícil, parece tão distante da nossa realidade, mas se o Senhor diz que é assim, né? Nós sabemos também que a salvação é individual e nós não devemos também carregar nenhuma culpa, condenação se alguém da nossa casa, da nossa família, não quer saber da palavra do Senhor, do Evangelho. Mas no que depender de nós, nós temos que dar bom testemunho, nós temos que, mesmo que às vezes as pessoas não queiram nos ouvir, não dê atenção para o que a gente fala ou faz, mas que o nosso testemunho fale mais que as nossas atitudes, porque muitas pessoas, o nosso testemunho vai ser as nossas atitudes, porque muitos não gostam nem de nos ouvir. Tem pessoas que não gostam, não quer saber. Ele dá crédito para qualquer pessoa que está longe, mas não dá crédito para quem está perto. E ali a gente vê que o próprio Jesus Cristo, no lugar onde ele morava, não teve tantas pessoas salvas como teve fora do lugar que ele morava, né? Até hoje o Senhor está aí salvando pessoas.
Mas até hoje tem pessoas que não entendem, né? Tá dormindo, tá desprezando, né? Mas aí o que importa é nós, independente da situação, nós temos que continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus diz que se nós confiarmos, né, nós veremos a glória de Deus. E como diz em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, e o Santo de Israel: por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Então é isso, nós temos que crer que o Senhor é o Santo, o Criador de Israel, nosso Rei, né? Amém, meu irmão, minha irmã? Fique com essa palavra, guarde no seu coração. Não seja um ouvinte esquecidiço, mas guarde a palavra do Senhor no coração. E tenha ela na tábua do seu coração, ali, registrada, que quando vier a tentação, a prova, seja o que for que o inimigo arma, você tenha a palavra para se defender como uma espada, que atravessa alma, espírito, medula, não volta vazia sem resultado. Ela é uma espada bem afiada, né? Então, na nossa mão direita nós temos a espada, na esquerda nós temos o escudo, e nós devemos sempre estar ali com o capacete da salvação, calçado no Evangelho da paz, ter o cinturão da verdade e a couraça da justiça, para que o Senhor possa nos defender de toda a maldade do diabo. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal avance, no nome de Jesus Cristo. Desde já que o Senhor te abençoe ricamente. Amém.